Olá, muito boa noite para você. Seja bem-vindo ao Jornal da Record. Senado discute adiamento das eleições por causa dos riscos de contaminação pelo coronavírus. Câmara suspende o pagamento de dívidas dos clubes de futebol durante a pandemia. Minas Gerais recua a etapa de reabertura e depois de denúncias de corrupção, o Rio de Janeiro inaugura mais um hospital de campanha. Agora, no Jornal da Record. Oferecimento Bradesco, reconhecendo e incentivando nossa gente guerreira. A Câmara dos Deputados aprovou agora à noite a suspensão das dívidas dos clubes de futebol. Então eu vou chamar ao vivo o Luiz Fara Monteiro, lá de Brasília, que tem mais informações. Fara, boa noite para você. Boa noite, Leandro. Boa noite a todos. É mais uma medida para valer durante a pandemia do coronavírus. Esse texto suspende os pagamentos das parcelas devidas pelos clubes ao Programa de Modernização da Gestão e de Responsabilidade Fiscal do Futebol. A proposta segue para o Senado. Mais cedo, a Câmara regulamentou as ações que visam a manutenção do emprego e saúde das empresas brasileiras também neste período de pandemia. Já no Senado, nada de votações. Os senadores tiraram dia para debater o adiamento das eleições municipais. O relator é o senador Weverton Rocha e essa votação deve ocorrer na próxima semana. A proposta inicial é que o primeiro turno ocorra no dia 15 de novembro, ou seja, 6 semanas após a data marcada originalmente, que ainda é o 4 de outubro, por enquanto, Stoliar. Obrigado, Fara. Daqui a pouco eu volto a falar com você aí de Brasília. Vamos ao último levantamento oficial da pandemia de coronavírus aqui no Brasil. Aqui no nosso telão, segundo o Ministério da Saúde, o país tem nesse momento 955.377 casos de Covid-19, com 46.510 mortos. 1.269 pessoas morreram só nas últimas 24 horas. A gente tem também o telão de recuperados. Ainda de acordo com o boletim do Ministério da Saúde, o Brasil tem 463.474 pacientes curados da doença e 445.393 seguem em acompanhamento. O governo de Minas Gerais recuou em uma etapa do processo de reabertura do comércio durante a pandemia. Eu vou chamar então a Virgínia Nalon, ao vivo de Belo Horizonte, que tem mais informações. O que mudou, Virgínia? Boa noite. Ei, Leandro, boa noite para você. O recuo do processo de reabertura proposto pelo programa Minas Consciente aconteceu em 2 regiões do estado. Na região norte, o programa passou da onda amarela para a branca, o que significa que apenas as atividades de baixo risco de contaminação estão liberadas. Já na região central de Minas, onde estão concentrados os maiores números de casos da Covid-19, a onda de reabertura passou para a cor verde, que só autoriza o funcionamento de serviços essenciais. O protocolo de reabertura começa na cor verde, que é a mais restritiva, depois segue para a branca, amarela e vermelha, quando boa parte do comércio já estará reaberta. Leandro. Obrigado, Virgínia Nalon, falando ao vivo de Minas Gerais. O Tribunal de Justiça de São Paulo suspendeu parcialmente a reabertura do comércio em Santos, no litoral do estado. Quem tem as informações é a repórter Fernanda Burger. Boa noite, Fernanda. Boa noite, Leandro. A Prefeitura de Santos recorreu da decisão e aguarda o julgamento do recurso. O desembargador do TJ, Evaristo dos Santos, entendeu que a reabertura do comércio aqui em Santos, iniciada na quinta passada, ultrapassou os limites estabelecidos pelo governo estadual e determinou o fechamento de salões de beleza, templos religiosos e hotéis. Santos e a Baixada Santista estão na fase 2, a laranja, do plano de redução da quarentena, o que não permite ainda o funcionamento desses estabelecimentos. Além disso, as lojas de rua que reabriram por 6 horas, a partir desta quinta-feira, vão funcionar por 4 horas. Leandro. Obrigado, Fernanda. Depois de 2 aberturas frustradas por problemas na infraestrutura, o governo do Rio de Janeiro vai inaugurar nesta quinta-feira o Hospital de Campanha de São Gonçalo, na região metropolitana. Quem tem mais informações é o Pedro Paulo Filho, ao vivo do Rio de Janeiro. Oi, Pedro, boa noite. Oi, Leandro, boa noite para você, boa noite a todos. O início da operação ocorre quase 50 dias depois do primeiro prazo anunciado. E ainda assim, o hospital terá apenas 40 leitos disponíveis.
1/5 do originalmente previsto. Será o segundo hospital de campanha estadual a entrar em funcionamento. Outras 2 unidades foram erguidas aqui na capital e são administradas por um consórcio privado. Após uma série de denúncias e também investigações sobre o uso irregular do dinheiro público na construção e gerência desses hospitais de campanha, outras 5 unidades prometidas para o tratamento dos pacientes com a Covid-19 seguem sem data de inauguração. Leandro. É isso, Pedro. A gente vai acompanhar. Obrigado. Eu vou continuar falando do Rio de Janeiro porque um bingo clandestino foi descoberto agora à noite no centro do Rio. 45 máquinas caça-níqueis foram apreendidas e encaminhadas para a perícia. O local era preparado para reabrir na sexta-feira com uma grande festa. Ninguém foi preso. A polícia investiga agora quem são os donos das máquinas e os responsáveis pelo espaço. O Chile decidiu reforçar o controle da quarentena depois que o número de casos do novo coronavírus aumentou no país. Autoridades chilenas também anunciaram uma série de medidas para restringir a circulação na capital. Moradores de Santiago só vão poder sair de casa 2 vezes por semana. 31 mil registros de Covid-19 que não haviam sido contabilizados agora foram incorporados na contagem oficial. Já o estado de Nova York, que conta com o maior número de mortes por coronavírus nos Estados Unidos, registra agora a menor taxa de transmissão do vírus. Segundo o governador Andrew Cuomo, o número de mortes e internações segue caindo na região. A partir de segunda-feira, a cidade de Nova York deve avançar para a fase 2 de reabertura. Escritórios serão liberados e restaurantes poderão receber clientes em mesas ao ar livre. O Japão é mais um país que avança na criação de uma vacina contra a Covid-19. Então a gente vai até lá, falar ao vivo com a correspondente Cíntia Godoy, que tem mais informações. Cíntia, boa tarde para você aí no Japão. Oi, Leandro, boa noite para vocês. A vacina está sendo desenvolvida por especialistas da Universidade de Osaka e os testes em humanos devem começar em menos de 2 semanas. Inicialmente, cerca de 30 profissionais de saúde serão voluntários e receberão as doses. Mas o consórcio, que conta com institutos públicos e empresas privadas, prevê que centenas de pessoas participem dos testes até outubro. O imunizador funciona a partir do DNA do vírus reproduzido em laboratório para estimular a produção de anticorpos pelo corpo humano. Se os resultados forem positivos, a vacina pode estar disponível no mercado no meio do ano que vem. Atualmente, cerca de 125 vacinas contra o coronavírus são desenvolvidas ao redor do mundo e pelo menos 10 delas já estão sendo testadas em humanos. Leandro. Tomara que uma dessas dê certo, né, Cíntia? Obrigado, boa tarde para você. E o Remdesivir, único medicamento autorizado nos Estados Unidos para tratar o coronavírus, agora será testado em crianças. Segundo o fabricante do antiviral, serão testados pelo menos 50 pacientes pediátricos em estados moderado e grave. Os estudos devem analisar a eficácia e a segurança do remédio. Uma outra pesquisa, financiada pela mesma companhia, indicou a melhora de pacientes em estado moderado após 5 dias de uso do medicamento. Vamos falar agora de economia. O Comitê de Política Monetária do Banco Central reduziu a taxa básica de juros de 3% para, aqui no nosso salão, 2,25% ao ano. É a menor taxa Selic da história. Antes dessa definição, o dólar subiu quase 0,5% e encerrou vendido a R$ 5,26. O índice da Bolsa de Valores de São Paulo também subiu, alta de 2,16% e ficou acima dos 95.500 pontos. Já no futebol italiano, saiu o primeiro campeão do país após as paralisações nas competições por causa do coronavírus. Napoli e Juventus decidiram a Copa da Itália em Roma. O jogo terminou empatado em 0-0. Na decisão por pênaltis, Dybala e o brasileiro Danilo erraram os chutes. Melhor para o Napoli, que não desperdiçou nenhuma cobrança e ficou com a taça. O jogo foi sem a presença de público no estádio, mas na cidade de Nápoles, os torcedores não respeitaram o distanciamento. Vamos mudar um pouco de assunto. O Senado vai analisar um projeto de lei que suspende a cobrança de empréstimos consignados a aposentados. Eu volto então a falar ao vivo com o Luiz Fara Monteiro, lá de Brasília. Fara, quando é que vai ser analisado esse projeto, Fara?
Stoliar, essa discussão está pautada para a sessão dessa quinta-feira. A suspensão da cobrança de empréstimos em benefícios previdenciários seria temporária. A previsão é que a medida tenha validade até o fim do decreto de calamidade por conta do coronavírus. Por enquanto, o decreto vai até 31 de dezembro. A suspensão prevista no texto é de 4 parcelas do contrato e a falta de pagamento não seria considerada como inadimplência. Além disso, não haveria cobrança de encargos. Uma decisão da Justiça Federal aqui do Distrito Federal determinou a suspensão do débito em folha de empréstimos consignados tomados por aposentados do INSS e também do funcionalismo público. A sessão virtual começa às 4 da tarde. Leandro Stoliar. Tá certo, Luiz Fara Monteiro falando ao vivo de Brasília. Obrigado, Luiz. Boa noite para você. Os empréstimos, que deveriam representar uma grande ajuda para os idosos, ainda mais nesse momento de pandemia, acabam se tornando uma verdadeira dor de cabeça. A maior reclamação é com o abuso de certas instituições que insistem em oferecer empréstimos, aumentando o endividamento dos clientes. Seu Manuel é um dos 34.200.000 aposentados que tem empréstimo consignado e continua pagando as parcelas. Estão sendo descontados normalmente, sem nenhum tipo de alteração. Apesar de todos os cuidados, ele tem enfrentado o vírus nas ruas. O aposentado precisa trabalhar como taxista para complementar a renda. Aposentado e taxista sem renda nenhuma, né? A não ser os benefícios do INSS. Então, se postergassem os descontos dos consignados, daria fôlego para a gente, sim. Por causa de uma ação popular na Justiça, a cobrança dos empréstimos consignados tinha sido suspensa por 4 meses. A justificativa era de que o grupo mais vulnerável na pandemia teria, sim, condições de arcar com as despesas médicas. Mas o Banco Central recorreu e alegou que suspender os pagamentos poderia prejudicar as instituições financeiras e agravar a crise na economia. O advogado Marcelo Casado, autor da ação popular, explica que no fim do mês passado, o Tribunal Regional Federal derrubou a decisão em primeira instância. Passou o prazo para que o Banco Central se manifestasse sobre o meu pedido de reconsideração, esse tal agravo interno, e eu imagino que entre amanhã e segunda-feira o processo retorne às mãos do desembargador para ele reexaminar esse efeito suspensivo que ele concedeu e, quem sabe, a nossa torcida é essa, ele possa restabelecer a liminar. Os juros baixos atraem muitos idosos para o empréstimo consignado. A cobrança das parcelas é feita diretamente das aposentadorias e pensões pagas pelo INSS. Por lei, o valor mensal não pode ultrapassar 30% do benefício. Para o especialista, a primeira medida para proteger o grupo de risco deveria ter sido a suspensão do consignado. A gente vê que o crédito imobiliário recebeu e tem recebido atendimento pelos bancos, o crédito de automóvel também tem sido prorrogado, cartão de crédito, a gente vê condições especiais também. No entanto, no que diz respeito ao empréstimo consignado, não há uma iniciativa de nenhum banco. E muitos bancos insistem em novos empréstimos para os aposentados na quarentena. Seu Manuel recebe ligações diariamente. Diariamente, 3, 4 vezes ao dia. Na última semana diminuiu um pouco. Eu tenho sido até um pouco mal educado com uma instituição financeira aí, porque eles são insistentes, querendo aumentar a quantidade de empréstimos, né? Foi por isso que, desde o ano passado, a Secretaria Nacional do Consumidor do Ministério da Justiça investiga denúncias de abusos na concessão desses empréstimos. O inquérito tem base em dados da ouvidoria do INSS sobre reclamações dos consumidores. 10 instituições financeiras estão na mira das investigações, sendo os primeiros o Banco Pan, o Itaú Consignado, Cetelem e o Banco BMG. Não é incomum, isso aconteceu com meu pai, que a pessoa saiba que a sua aposentadoria foi concedida por meio de algum banco. Então, não fica sabendo via INSS. O banco que vai oferecer o empréstimo consignado liga para o aposentado e fala: olha, acabamos de saber que a sua aposentadoria foi concedida, o senhor já não deseja fazer um empréstimo consignado. Então, o assédio ele é gigantesco, ele é eletrônico, ele é via telefone.
Essa edição do Jornal da Record termina aqui. Outras informações você acompanha no Fala Brasil às 8h45 da manhã. Fique agora com imagens que marcaram essa quarta-feira. Boa noite e a gente se vê.